Boa noite. Esta semana, o Jornal da Alterosa acompanhou quase todo dia uma notícia de explosão de caixas eletrônicos em ataques. Apesar de desatualizados, os dados da Polícia Civil mostram que é grande o número de ocorrências em todo o estado. De janeiro a setembro do ano passado, foram registrados 166 crimes desse tipo específico, que antes entravam nas estatísticas divulgadas oficialmente como furto qualificado ou roubo a banco. No norte de Minas, uma das regiões que mais sofrem com os ataques, 7 homens foram mortos em uma troca de tiros ao tentarem assaltar uma agência com o uso de explosivos em Mato Verde. A Polícia Civil de Montes Claros descobriu a intenção dos bandidos e preparou uma surpresa. A quadrilha, que segundo as investigações veio de São Paulo, estava sendo monitorada desde outros ataques nas cidades de Monte Azul e São João do Paraíso. 40 policiais participaram da operação. Eles ocuparam quartos de um hotel em frente ao banco, onde ficaram posicionados os atiradores de elite. Por volta das 3 da manhã, os bandidos chegaram em uma caminhonete, armados com fuzis, metralhadoras, carabinas e pistolas. Foi dada voz de prisão, mas os criminosos reagiram com disparos em direção aos policiais, que revidaram. 8 assaltantes foram atingidos, 7 morreram. Com a ação de hoje, a polícia espera que esse tipo de crime não se repita na região. O sul de Minas também é outra área preocupante. Delegados de várias cidades da região formaram uma força-tarefa contra as explosões a caixas. Só nesta semana, 2 bancos foram alvo do mesmo grupo. 5 cidades do sul de Minas Gerais foram alvos da quadrilha. A primeira, no dia 6 de janeiro, foi Botelhos, que fica próximo a Poços de Caldas. Cerca de 10 homens em 3 carros entraram na cidade e explodiram os caixas eletrônicos. No dia 19 foi a vez de Bueno Brandão. Aproximadamente 15 pessoas explodiram 3 agências bancárias. 6 dias depois, a quadrilha tornou a agir no sul de Minas. 3 Pontas foi o alvo. A Caixa Econômica Federal mais uma vez sofreu nas mãos dos criminosos. No final do mês, moradores de Cambuí viveram momentos de terror. Após explodirem caixas eletrônicos de 2 bancos, os bandidos que fugiram pela Fernão Dias atravessaram um caminhão na rodovia e atearam fogo. A última ação da quadrilha foi em Senador Amaral. A pequena cidade sul-mineira teve 2 agências e 9 lojas invadidas. A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, ela está focada e está atenta com esse tipo de delito, né? Então foi feita uma reunião essa semana em Belo Horizonte, né? Onde nós também participamos. Vamos criar uma força-tarefa para combater esse tipo de delito e identificar esses autores. E a gente está estudando exatamente a rota de fuga desse pessoal, né? Para onde eles estariam fugindo no final da prática delitiva ou até se escondendo antes de praticar os delitos. E fatalmente a gente acredita que em breve a gente consiga desbaratar essas quadrilhas. Outro crime que está sendo investigado na região são os sequestros a funcionários de bancos e seus familiares. No dia 19 de janeiro, um grupo armado rendeu a família do gerente do Banco Sicoob em Boa Esperança e, segundo a PM, levou cerca de R$500 mil. As investigações continuam em andamento em todos os casos. Nós já temos alguns suspeitos, né? E as investigações vão prosseguir e, em momento oportuno, a gente pretende não só prendê-los, como também apresentá-los à sociedade. A Prefeitura de Contagem revogou o aumento das passagens de ônibus no município. O anúncio foi feito hoje pelo prefeito Alex de Freitas. A passagem, que tinha sido reajustada para R$ 4,05 em dezembro, agora volta a custar R$ 3,70. O cancelamento é válido a partir da próxima segunda-feira. Em Belo Horizonte, o acesso complicado a um dos terminais de ônibus do metrô mais movimentados revolta moradores da região nordeste da cidade. O que deveria trazer segurança aos passageiros foi simplesmente interditado. No local não há nem passeio para os usuários chegarem à estação São Gabriel. Os flagrantes dos riscos enfrentados por moradores do bairro 1º de Maio, na região norte de Belo Horizonte, são feitos num dos acessos à estação do MOVE São Gabriel. A gente tem o metrô e a gente não pode mais usar o metrô porque não tem passagem para a gente passar, tem que passar ali em frente dos carros, os ônibus, criança. Adultos e também crianças estão expostos aos perigos. Vocês passam aqui, é na rua, senhora? Que vocês na rua.
Aí é perigoso, Mas né? tem que passar, uai, não tem jeito, uai. Eles fecharam a nossa entrada aqui, como é que a gente faz? Olha lá, ó, a criança lá vai ser espremida agora, ó. Presta atenção ali, ó. Ah lá, é isso aí que acontece, ó. Segundo moradores, tudo começou em outubro do ano passado, quando essas grades foram instaladas, impedindo a passagem pela calçada. Fecharam aqui, né? E a portaria principal lá, que é do metrô, eles fecharam, não tem jeito da gente entrar. Se a gente quiser, tem que subir a escada e dar a volta, sair aqui embaixo, aqui. Com o bloqueio, o desvio de pedestres é feito pela via 240. Vamos subir aqui para mostrar para você que está em casa qual que é o caminho alternativo que vocês têm para fazer. Esse é o trajeto, né? A dificuldade maior, olha para você ver, não tem um corrimão, não tem nada. Quem tem dificuldade, se você passa mal, se você toma um remédio, de manhã, como é que você vai fazer essa correria? De noite, você tem que ver a dificuldade que você vê. O pessoal que mora na comunidade, que trabalha, que estuda, vem da faculdade, o que você tem que encarar aqui à noite, né? Aqui é escuro, né? Aqui é escuridão. Nós temos a iluminação da via. E mais nada. Eu, inclusive, fui assaltada aqui. A mureta aqui é baixinha, né? Então, 8 horas da noite, isso aqui já está escuro. Se a pessoa não quiser enfrentar aquela passarela lá embaixo, muitos acabam sendo estimulados a atravessar para o outro lado pela via 240 mesmo. Na noite dessa quarta-feira, moradores se mobilizaram na estação. Com cartazes, deram visibilidade à insatisfação. Tiago é morador do bairro 1º de Maio. Ele reclama a falta de informação e denuncia que a decisão de bloquear a passagem da comunidade foi tomada sem consultar os usuários do serviço. A CBTU e a Estação São Gabriel nunca abre diálogo com os moradores. Eles não consultam os moradores para nenhuma mudança que eles vão fazer. Procurada, a CBTU não respondeu à nossa produção. Já a BH Trans informou que o setor fechado na Estação São Gabriel é da área metropolitana. O acesso que antes era feito direto, quando a estação era aberta, não ocorre mais por causa da obrigatoriedade do pagamento da passagem. Uma mulher moradora de Ribeirão das Neves, na região metropolitana, pede ajuda para o filho dela, que nasceu com má formação em um dos pés. A criança já passou por um médico que indicou a necessidade de uma cirurgia. Agora, a mãe do bebê luta para conseguir fazer o procedimento o mais rápido possível. A busca por tratamento começou assim que Pedro Arthur nasceu em setembro do ano passado com o pé direito torto. Na primeira consulta em Ribeirão das Neves, a mãe foi encaminhada ao Hospital Odilon Berens, na capital, onde o médico indicou a necessidade de cirurgia. E Fabiana foi direcionada a outros 3 locais, mas sem previsão de data. Ele falou que pode prejudicar dele, não conseguir andar com o pezinho torto. Eu não quero que o pezinho dele fique assim, não. No fim do ano, a mãe se indignou após saber que perdeu uma consulta de que ela não teria sido avisada. E agora não há nova previsão para a visita a um especialista. Marcou para dia 28 de dezembro, mas ninguém me avisou. Falaram que ligaram para o posto de saúde, mas o posto de saúde falou que ninguém ligou para lá. Bate a revolta deles não resolver nada e ficar só adiando. De acordo com este ortopedista pediátrico, casos como o de Pedro Arthur são comuns e a má formação, conhecida como pé torto congênito, pode ser provocada por doenças neurológicas ou pela posição da criança na barriga da mãe. O médico informa ainda que a cirurgia é recomendada em último caso, já que é possível reverter o problema com o uso de gesso e uma espécie de par de botas adaptado a uma placa de metal. Mas o tratamento é longo e precisa começar o quanto antes. Existem casos de até 8 meses, 6 a 8 meses de idade que se consegue começar um tratamento com ótimos resultados. Mas que o mais importante é isso, quanto antes essa criança começar o tratamento, melhor as chances de cura para que a criança tenha um pré praticamente normal. A Secretaria de Saúde de Ribeirão das Neves informou que a Central de Marcação de Consultas de Belo Horizonte aguarda a regulação do pedido para a criança. Depois, será feita a busca por um hospital para o agendamento do médico ortopedista. Japaraíba, no centro-oeste do estado, entrou na lista de investigação por morte de macaco, o que acendeu o alerta para o risco de febre amarela na região. Campanhas educativas para conter o avanço do mosquito transmissor dessa e de outras doenças foram intensificadas na cidade. Os agentes de endemias de Japaraíba passam de casa em casa em busca de focos do Aedes aegypti. Na casa da dona Neuza não foram encontrados focos. Se todo mundo cuidasse assim, não teria nada, né? Além da dengue, zika e chikungunya, o Aedes aegypti
é responsável pela transmissão da febre amarela, uma doença ainda mais grave. O mosquito, né, que é da área silvestre, né, que são 2 espécies de mosquito, pica o macaco doente. A pessoa que está na beira de rio, ele pica essa pessoa, né, transmite a doença a essa pessoa voltando para o seu domicílio na zona urbana, pode ser picado pelo Aedes aegypti, que é o único transmissor da doença na forma urbana. A cidade acendeu o sinal de alerta por causa do risco de febre amarela, depois que um macaco foi encontrado morto nesta área. O animal foi recolhido por um morador e entregue na Policlínica Municipal. Daqui o macaco foi levado para a Gerência Regional de Saúde em Divinópolis e em seguida para o Instituto Evandro Chagas, que fica no Pará. O laboratório é referência no Brasil em exames para a detecção da febre amarela. O laudo deve ser divulgado em até 90 dias. Japaraíba nunca registrou casos suspeitos ou confirmados de febre amarela. A gente está aí no aguardo desta confirmação, ou não, esperamos que não, né, desse primata. Nos postos de saúde, a procura pela vacina aumentou. Nessas últimas semanas, o movimento triplicou. Então, nós estamos com muita gente procurando a unidade. A maioria estão com as vacinas em dias, mas o pessoal vem com cartão para conferir. Áreas de instabilidade provocam pancadas de chuva em todas as regiões de Minas. O temporal será mais intenso no noroeste, oeste, sul, sudeste e no centro do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 31 graus. Os termômetros oscilam entre 19 e 30 em Araxá. Vão de 16 a 31 graus em Barbacena. A temperatura varia dos 19 aos 30 em Três Pontas. E em Januária, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Por determinação do juiz da 26ª Vara Civil de Belo Horizonte, Elias Obeide, que deu a sentença do processo número 24.20201-82-2012, 8130024, movido por Cláuver Espanha da Cruz Gonçalves, o Jornal da Alterosa vem se retratar da reportagem exibida no dia 28 de fevereiro de 2012, na qual o referido sargento da PM foi indevidamente chamado de truculento pela repórter que cobriu o caso e ainda erroneamente envolvido em um acidente automobilístico no qual não teve qualquer participação, comparecendo ao local apenas para a lavratura da ocorrência e providências padrão. Emoção e revolta no velório da advogada que morreu depois de cair de um ônibus em movimento para fugir de um arrastão. O caso foi na noite da última terça-feira em uma das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte. A dor parecia ainda maior. Eles perderam uma jovem de 26 anos que só queria voltar para casa depois de um dia de trabalho, mas teve os sonhos interrompidos pela criminalidade. Você não pode pegar um ônibus, pegar um transporte, você tem que ter um meio particular para locomover, não é justo isso, né? A advogada Luísa Drummond Ferreira estava no coletivo da linha 4110, que foi vítima de um arrastão na Avenida Raja Gabalha, na altura do bairro Luxemburgo, nessa terça-feira. Durante o assalto, alguns passageiros caíram do ônibus com o veículo em movimento. Algumas pessoas ficaram feridas. Na minha hora foi só esconder o celular. Foi a hora que a porta abriu e aí acabou não sei quem foi, me empurrou e eu acabei rolando e ralando mesmo. Luísa bateu com a cabeça no chão e foi levada em estado gravíssimo para o Hospital João 23, com traumatismo craniano. Luísa não tinha o hábito de andar de ônibus, é que há poucos dias ela bateu o carro e o veículo estava na oficina. Tudo aconteceu a 2 quarteirões de onde a jovem desceria para se encontrar com o irmão. A vítima entrou no ônibus exatamente no mesmo ponto onde os bandidos estavam. De acordo com testemunhas, um ficou na frente obrigando o motorista a seguir viagem, enquanto os outros 2 recolhiam tudo dos passageiros. O motorista já foi ouvido pela polícia. Ele disse que não é possível abrir as portas do ônibus com o veículo em movimento e que algumas pessoas retiraram o dispositivo para forçar a abertura. Falou também que Luísa pulou do ônibus, versão que a família dela contesta. Ela foi julgada, né? No tumulto, ela caiu, mas foi julgada, porque ela caiu de cabeça, ela parece que de forma alguma que ela tentou pular. O caso está sendo investigado como roubo. Até o momento, ninguém foi preso.
A Polícia Militar prendeu a suspeita de fraudar receitas médicas em Cláudio, no centro-oeste de Minas. A mulher foi descoberta depois de apresentar um atestado falso de licença no trabalho. As receitas e carimbos falsos foram localizados com Ana Paula de Abreu, de 42 anos. Ela foi presa na farmácia onde trabalha em Cláudio. O gerente chamou a polícia. Ele acionou a gente porque ela apresentou um atestado no meados de janeiro com 6 dias de licença. Ele, na dúvida, procurou o hospital local e foi informado para ele que o médico que assinara o atestado, ele nunca fez parte dos quadros do hospital. Ela assumiu de imediato que realmente tinha falsificado o documento e que haveria mais materiais na casa dela. A Polícia Militar apreendeu receitas em branco da Prefeitura de Cláudio e de um hospital particular de Belo Horizonte e outros receituários já preenchidos com pedidos de diversos tipos de remédios, como antibiótico, anti-inflamatório e antialérgico. Este remédio também foi localizado na casa da suspeita. O Cetotec, que é utilizado para aborto, ela alegou que era para uso próprio, mas, de acordo com a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, esse medicamento só é usado restritamente em hospital, por profissional especializado. A polícia informou que Ana Paula trabalhou como técnica de farmácia na Santa Casa de Cláudio e também no Hospital Life Center e na UPA Centro-Sul de Belo Horizonte. Por isso, ela tinha livre acesso aos receituários e também aos nomes dos médicos e os números deles no Conselho Regional de Medicina. A mulher já foi detida em Belo Horizonte com atestado falso. Agora, a Polícia Civil vai investigar se Ana Paula vendia as receitas, atestados médicos e os medicamentos. 2 homens foram presos em uma casa que servia como laboratório de drogas em Divinópolis. No local havia 20 pés de maconha. Era nesta casa, no bairro Icaraí, em Divinópolis, que, segundo a polícia, os suspeitos de 28 e 31 anos cultivavam a droga. No imóvel foram apreendidos 20 pés de maconha e 15 mudas. Uma estofa usada para o cultivo da droga também foi apreendida. Havia ainda equipamentos usados para o desenvolvimento das sementes. Nos fundos da casa, pés da maconha já estavam passando pelo processo de secagem. Tinha um laboratório no local. Além do plantio, havia um laboratório no local. Segundo a polícia, a dupla estava morando há 2 anos no bairro Icaraí, período em que eles também cultivavam a droga. De acordo com a PM, os suspeitos podem estar ligados a uma quadrilha especializada no cultivo de droga, com ramificações no Paraguai. Um dos autores informou que parte dessas sementes seriam vindas do Paraguai. Pode ser que, além daqui, estejam mais pessoas envolvidas. Fernando Paulo de Oliveira foi levado para o presídio da cidade. Já o outro homem foi liberado. Daqui a pouco, na contramão da maior cidade brasileira, Belo Horizonte valoriza a cultura do grafite. Nós voltamos já. Câmeras do olho vivo têm ajudado a Polícia Militar a prender suspeitos de pichação em locais públicos de Juiz de Fora. A maioria pratica o crime ao lado de adolescentes. O olho vivo foi implantado em Juiz de Fora há mais de 2 anos com o objetivo de reduzir o índice de criminalidade em algumas regiões da cidade. Um dos principais motivos para a instalação foi a experiência positiva com o monitoramento em outros municípios, que registraram uma queda de 40% nos crimes contra o patrimônio. Na última semana, a Polícia Militar flagrou 4 pessoas pichando este prédio, que pertence à Prefeitura de Juiz de Fora. Uma jovem de 19 anos é a suspeita de pichar. Ela estava acompanhada de 3 adolescentes de 13, 14 e 17 anos. A jovem foi presa. Pichação é crime, sim, pela Lei Ambiental 9.605, de 1998, pelo seu artigo 65, pichar edificação ou monumento urbano, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Em caso de monumento ou coisa tombada, a pena é aumentada 6 meses a 1 ano. Pelo Código Penal, é crime de dano ao patrimônio público, seu artigo 163, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa arbitrada pelo delegado. E bem diferente da pichação, o grafite não é visto com olhos tortos, pelo menos aqui em Belo Horizonte, onde um concurso promete premiar quem entende do assunto. Uma criança pintada de palhaço, uma figura africana, personagens estilizados,
Para muitos, arte contemporânea, que deixa a cidade mais colorida e vibrante. Acho lindo. Maravilhoso, muito criativo, né? É um espaço, né, para a galera estar divulgando o trabalho deles. Eu acho mais como arte mesmo, né? O assunto ganhou destaque depois que o atual prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, mandou pintar de cinza vários murais grafitados pela cidade, gerando muita polêmica. Mas na capital mineira, as cores do grafite não só estão garantidas, como podem ganhar mais espaço. Uma postagem do prefeito de BH, Alexandre Calil, promete criar um projeto para estimular esta arte na cidade. Essa é a ideia de lançarmos um edital nos próximos meses, onde a gente vai selecionar cerca de 50 a 80 artistas urbanos, grafiteiros da cidade. Todos os artistas receberão cachê e o vencedor do concurso, o número 1, fará um projeto dentro da antessala do prefeito de Belo Horizonte, ali na Afonso Pena 1212, para preencher nossos muros com a arte grafite, que é trazer alegria e cores para a nossa cidade. Bem diferente de uma outra intervenção que é considerada criminosa por lei desde 1998, é a pichação, e ela pode ser encontrada aos montes por toda a capital. Rabiscos nos muros, na porta de comércios, pichação também em postes, esculturas e até em monumentos tombados pelo patrimônio histórico, como a Igrejinha da Pampulha. Nesta área, perto da Praça da Estação, quase todos os prédios não escaparam. Os túneis do metrô também. Pichação é só sujeira mesmo, nada a ver. Isso é uma sujeira visual, né? Isso não pode acontecer num patrimônio desse. A pessoa ficar pichando, eu acho que é coisa assim que a pessoa não tem, mente fraca, né? Rui é português e há 4 anos mora em BH. Para ele, falta pulso firme das autoridades de segurança pública quanto aos pichadores. Que eu já vi situações em que a policial passar e fazer que não vê. Pichar um espaço sem autorização, seja ele privado ou público, então isso é uma agressão ao patrimônio e isso hoje é considerado crime. O grafite é uma arte urbana autorizada, né? A partir do momento que o muro esteja autorizado, a pessoa pode colorir esse muro, é uma arte urbana. A Polícia Militar disse que trabalha contra a pichação em Belo Horizonte, prendendo os infratores quando são flagrados cometendo crime. Já a Guarda Municipal disse que investe em prevenção junto com a PM e a Polícia Civil por meio das câmeras de monitoramento, que ajudam a identificação dos autores e dos infratores, né? Fique agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã.